Pessoal, boa noite. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, né? Para a gente cantar um pouquinho, preparar o ambiente para a belíssima palestra que com certeza a gente vai receber daqui a pouco no nosso culto no lar desta sexta-feira. Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho. Quem me tocou, quem me chamou e me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtude, luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou foi de dentro de mim. Sei que a dor acabou, tua fé te salvou, não te esqueças de mim. Quem me tocou, quem me chamou e me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtude, luz em toda direção. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro,
sou eu. Quebra-me, transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar, que acalma o mar. Pedro quase se afundou no mar da Galileia. Pôs tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar, que acalma o mar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, evangelize. De mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, 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 evangelize. Vamos cantar a canção da amizade, e aí logo em seguida a gente faz o hino Bezerra de Menezes, para passar a palavra à doutora Márcia, né? Amizade, qual bela flor que nunca morrerá,
e sempre pura se abrirá em nossos corações. Cantemos hoje a amizade, cantemos com fervor, que não destrua o vendaval, tão bela e nobre flor. Os velhos tempos que passaram nos enchem de saudades, que a gente não se esquece das velhas amizades. Cantemos hoje a amizade, cantemos com fervor, que não destrua o vendaval, tão bela e nobre flor. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Eduardo, querido, nossa gratidão pela sua ajuda, nos harmonizando. É sempre uma alegria revê-lo, recebê-lo. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, do seu trabalho, concedendo a todos muita sabedoria, alegria e paz. Que esteja sempre disposto a nos auxiliar nesta harmonização tão importante. A nossa gratidão por tudo. Assim seja. É uma alegria, viu? Obrigado. E assim continuemos buscando a presença da espiritualidade amiga, sintonizados que estamos com o Dr. Bezerra de Menezes, e vamos, por meio dele, glorificar a Deus, louvar o seu nome. A gente sempre vai vencendo. Agradecer pelas bênçãos da vida, da reencarnação, do conhecimento da doutrina espírita, a bênção do Grupo Espírita Mensageiros da Luz nas nossas vidas, por este instante de oração, por todos que nos encontramos reunidos em pensamento. Agradeçamos pela pátria, família, amigos, companheiros de ideal,
Trabalho que nos dignifica a vida, a saúde às vezes relativa ao dia de hoje. E ao lado do louvor e do agradecimento, com muita humildade, continuemos buscando a presença favorável de Dr. Bezerra de Menezes para suplicar a ele que, por acréscimo de misericórdia, interceda por nós junto ao nosso Mestre Jesus, para que ele continue nos amparando, nos abençoando. Bênçãos pedimos para os aflitos da terra, pelas condições climáticas, por toda a violência, para os que estão deixando o corpo, deixarão vitimados por esta enfermidade, outras tantas, que todos sejam acolhidos e encaminhados aos hospitais do plano espiritual. Todos os espíritos sejam acolhidos e encaminhados aos hospitais do plano espiritual. Os ligados à área da saúde, da ciência, nós também pedimos para os nossos governantes que estes se fortaleçam na sabedoria, na humildade, na compaixão para com a população, no respeito à orientação da ciência, na responsabilidade administrativa e na importância de darem bons exemplos. Todos que se encontram nas ruas, nas mais diferentes situações, sejam todos amparados. Nós pedimos também para o movimento espírita que as nossas lideranças se fortaleçam na sabedoria, na humildade, no sentimento de união e unificação do movimento espírita, os postos de pomada amparados, o nosso grupo espírita Mensageiros da Luz com todas as nossas unidades e frentes de trabalho. Vamos irradiar para a nossa família, pedindo a proteção para a nossa casa, lares enlutados, com pessoas hospitalizadas, enfermas, acometidas pelo Covid-19 e outras enfermidades, que passam por procedimentos de radioterapia e quimioterapia, guardando para se submeter a cirurgia, cirurgiados, enfermidades de difícil diagnóstico ou tratamento, mas também aqueles vitimados pela depressão, pânico, obsessão, fascinação, drogadição, alcoolismo, vícios morais, desempregados, endividados. Quer que seja a aflição, a dificuldade da nossa casa, nós estamos pedindo e confiando na misericórdia divina. Espíritos que por acaso habitam as nossas casas, que estejam trazendo desassossego, a tristeza, a enfermidade, e se estão conosco pela própria lei da atração, que todos eles sejam esclarecidos e encaminhados às colônias espirituais. E os encarnados, todos nós, nos fortaleçamos na sabedoria, na vigilância, na disciplina, no sentimento de amor para favorecer o trabalho da espiritualidade amiga. Bênçãos pedimos para as crianças e jovens, que Deus lhes dê amor à vida, preservando as suas vidas com dignidade, através do estudo, do trabalho, da religião, livrando os vícios da indolência, das más companhias encarnadas e desencarnadas, das ciladas do ócio. Espíritos que por acaso tragam algum desassossego, rebeldia a esses jovens, a essas crianças, que sejam também esclarecidos e encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. E que os jovens, as crianças se fortaleçam também para que possam fazer sempre as melhores escolhas. Que Deus nos abençoe, concedendo-nos a todos muita paz, mas que te abençoe, te envolvendo em muita sabedoria, saúde, alegria cristã. Nos abençoe também para que tenhamos a palavra fácil na interpretação da orientação trazida pela doutrina espírita. Sejamos mais serenos e equilibrados para favorecermos a transformação da psicosfera da Terra. Espíritos incomodados com o nosso trabalho, nós os convidamos com muita humildade a refletirem conosco a mensagem do Evangelho de Jesus. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós hoje teremos a colaboração do nosso companheiro Litemar Roberto, que vai trazer sempre dentro daquela proposta nossa de apresentarmos as biografias de vultos do Espiritismo no Brasil e no exterior. E o Brasil, evidentemente, que tem uma contribuição maior. Assim, nós passamos agora para o nosso companheiro voluntário da nossa casa, Litemar, que vai trazer a vida, a biografia da grande escritora médium Zilda Gama.
Vocês vão gostar muito. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer mais um ilustre personagem do Espiritismo do Brasil. Trata-se de Zilda Gama. Ela é procedente de uma das mais ilustres famílias do Brasil, que teve origem no então tenente de cavalaria Leonel da Gama Belens, natural de Campo Maior, província de Alentejo, Portugal, o qual, em 3/5 de 1690, se casou com Dona Maria Josefa Correia, com grande geração, principalmente no estado de Minas Gerais, como os Almeida da Gama, ramo de que saiu José Basílio da Gama, autor de Uruguai, o poema mais notável do Brasil Colônia. Nasceu Zilda Gama em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, no município de Juiz de Fora, filha de Augusto Cristiano da Gama, escrivão da paz, e Elisa Emília Clors da Gama, nascida em Vassouras, no Rio de Janeiro, de pai alemão e de mãe mineira de São João del Rei. Zilda Gama era, como sua mãe, professora pública, diplomada pela Escola Nacional de São João del Rei, Minas Gerais. Exerceu o magistério no município de Além, Paraíba, tendo assumido por várias vezes a direção dos grupos escolares Castelo Branco e Salles Marques, na mesma cidade, após ter obtido 2 promoções. Em 1929, tendo a Secretaria de Educação de Minas Gerais posto em concurso aulas modelos, obteve o primeiro lugar na classificação oficial e foi inscrita na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, onde concluiu o curso a 6 de dezembro de 1929. Em 1927, tomou parte do Congresso de Instrução como membro permanente e, em 1931, no Congresso Feminino, presidido pela doutora Elvira Commel. Apresentou uma tese sobre o direito do voto feminino, que pouco tempo depois teve a aprovação oficial. Passando a residir em Belo Horizonte, continuou a exercer o magistério primário, agora no grupo escolar Afonso Pena daquela cidade, até 1938, ano em que se aposentou. Era culta e, jovem ainda, colaborou com poesias e contos em vários jornais de Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo e Rio de Janeiro, dentre eles o Jornal do Brasil e a Gazeta de Notícias e a Revista da Semana, periódicos da então capital da República. Zilda Gama foi, porém, grande sofredora, tendo sido duramente provada com os testemunhos que foi chamada a apresentar às leis de Deus. No espaço de 5 meses, pelo ano de 1903, desencarnaram os pais e, como sua irmã primogênita desencarnara em 1901, ela foi, por isso mesmo, chamada a assumir o governo da família, contando apenas 24 anos de idade. Criou e educou os 5 irmãos menores, tomados órfãos, qual ela própria, e mais tarde, em 1920, 5 sobrinhos, filhos de sua irmã Adélia, também todos tomados órfãos, sem jamais esmorecer na sua coragem e na sua fé em Deus, e na dedicação àqueles que, de todas as formas, dependiam dela. Por volta de 1912, Zilda Gama já era adepta da doutrina espírita, embora não ostensivamente, como ela própria declara no prefácio de Na Sombra e na Luz. Em fins do referido ano, 1912, combalida por íntimos dissabores, sentiu que alguma entidade do mundo invisível desejava corresponder-se com ela. Pegou o lápis e prontamente lhe veio uma psicografia, pela psicografia, salutar conselho, dado por seu pai, e outro por sua adorada irmã, poetisa e violinista Maria Antonieta Gama. Pouco depois, passava ela a psicografar mensagens de Mercedes, entidade que lhe foi inexcedível dedicação, consorcia de todos os seus instantes de dor e de raras alegrias, enfim, um dos seus mais desvelados guias espirituais, e que lhe revelara a importante missão que o alto lhe reservava no espiritismo. Com surpresa,
Ainda no ano de 1912, Zilda Gama psicografa a primeira mensagem assinada por Allan Kardec. Eis como ela relata o fato. Abre aspas. Intensa foi a minha emoção que me sensibilizou até as lágrimas, e mentalmente disse-lhe que não me considerava na altura de desempenhar a contento a excelsa, quão arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes. Ele ponderou sobre a responsabilidade dessa missão espiritual, prometeu coadjuvar-me para que eu a executasse satisfatoriamente, terminando com austeridade a sua inolvidável mensagem, datada de 27 de dezembro de 1912, inseria em Diário dos Invisíveis em 1929. Sobre tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, fé e benevolência. Cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os seus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Fecha aspas. Durante 15 anos, conforme declara a própria Zilda Gama, o espírito de Allan Kardec assumiu a direção dos seus labores espirituais, orientando, aconselhando, esclarecendo, tendo sido várias as provas que vieram confirmar a sua supremacia espiritual sobre as demais entidades comunicantes assinadas por ele. Há algumas comunicações no livro Diário dos Invisíveis, publicado pela editora Pensamento. Em 1916 ou 1917, os espíritos informaram a médium que ela iria psicografar uma novela, fato que a deixou perplexa e meio descrente. Mas no dia e hora aprazados, Zilda Gama, sentindo-se como que impelida, passou a transportar para o papel rapidamente tudo quanto constituía o início de um romance. Não menos foi a surpresa quando o espírito comunicante se assinou, Vitor Hugo. Sob o impulso vibratório desse genial escritor francês do século XIX, um dos maiores expoentes da literatura moderna, dentro de pouco tempo a obra estava concluída, recebendo o seguinte título: Na Sombra e na Luz. Sob a tutela do espírito de Vitor Hugo, vieram a lume, além de Na Sombra e na Luz, novela considerada pela crítica a sua obra-prima, traduzida para o Esperanto pelo Dr. Porto Carreiro, os seguintes romances editados pela Federação Espírita Brasileira: Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas. Outros livros psicografados foram impressos por editoras diferentes, a exemplo do Diário dos Invisíveis, permanecendo inéditos alguns poucos mediúnicos, bem como várias obras poéticas e pedagógicas de sua autoria. Zilda Gama foi no Brasil a primeira médium a obter no mundo espiritual uma vasta e substancial literatura espírita, tendo causado sensação às suas obras mediúnicas quando apareceram, quer no ambiente espírita, quer entre os leitores leigos. Em julho de 1940, Zilda Gama se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro. Em março de 1955, mudou-se para Mesquita, Rio de Janeiro, e em 1957 retornou ao Rio de Janeiro. Nos últimos 10 anos, vivia numa cadeira de rodas ou presa ao leito após o dramático derrame cerebral que lhe embotou o raciocínio, antes iluminado por fachos da inspiração espiritual. Residindo então em companhia de seu dedicado sobrinho Mário Ângelo de Pinho, cercada pelo afeto dos familiares e a admiração e o respeito de quantos a conheceram, pois integralmente consagrada ao serviço do Senhor, Zilda Gama não contraiu matrimônio. No dia 10 de janeiro de 1969, com 91 anos, Zilda Gama retorna à pátria espiritual, desligando-se dos despojos carnais alquebrados pela doença e pelo tempo. O seu
O seu corpo foi sepultado no dia seguinte, 11/1/1969, no cemitério São Francisco Xavier. Zilda Gama escreveu o Dr. Francisco Clor Werneck, seu primo irmão, em O Impacto. Abre aspas. Foi sempre um padrão de honra e honestidade para a mulher espírita, e eu não preciso dizer que o espiritismo no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil está a lhe dever algo que lhe perpetue o nome, embora ela nunca tenha pensado nisso. Foi uma grande antecessora de Francisco Cândido Xavier e é grande a falange de encarnados e desencarnados que se converteram ao espiritismo graças aos seus romances mediúnicos. A fonte desse estudo é chamado As Mulheres Médiuns. Olha o quilate dessa nossa médium Zilda Gama, psicografando nada mais do que o nosso codificador do Espiritismo. Que o amor incondicional de Jesus alcance a todos. Querida Zilda Gama. A Zilda Gama, ela é o autor que sempre trouxe as mensagens, as obras, os livros, Vitor Hugo. E vamos voltar na retaguarda no tempo aqui para saber mais um pouco sobre essa grande médium que trouxe tanto alento a tantas pessoas. O Vitor Hugo como disse o Litemar, é um autor francês de grande repercussão internacional. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu em 1802 e Kardec em 1804. Em 1843, ele já era um autor consagrado. Ele tinha uma filha, Leopoldine, e a Leopoldine se casou, estava em lua de mel com o marido, andando ali num barco pelo rio Sena, ali nos arredores de Paris. E esse barco naufragou e ela vem a óbito, a Leopoldine, o marido também, porque no que ele tenta salvá-la, ele também vai a óbito. E foi assim uma grande, grande paixão, tristeza na vida do Vitor Hugo. Ele era deputado, era um político, era uma pessoa, além da literatura, era um homem muito influente na França. E pelos descaminhos da política, que houve um golpe de Estado, o então presidente eleito, e ele também, o Vitor Hugo também havia sido eleito para a Câmara. O então presidente, ele dá um golpe e se torna Napoleão III. E Vitor Hugo se rebela contra essa atitude. O certo é que ele vai exilado para a ilha Jersey. Vai com a esposa, os filhos, todos para esta ilha Jersey. Havia em Paris uma jornalista que também depois traz mensagens na própria codificação da doutrina, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a mensagem dela. Delphine de Girardin era já muito entusiasta das mesas girantes que existia nos salões de Paris. Ela pega um barco, ela já estava bem enferma, ela estava com câncer, bem enferma, pega um barco e vai para essa ilha para se encontrar com os amigos. No caso era o Vitor Hugo com a esposa, o filho, o Guy Paquerry, eram as pessoas que estavam exiladas nesta ilha. Ela vai e chegando lá, esse é em 1853. Essas datas são importantes porque a gente sabe que a codificação, Allan Kardec e o Livro dos Espíritos surgem em 1857. Portanto, eles estão em 1853. Ela chega nessa ilha e conta para eles as novidades de Paris. Eles então resolvem fazer uma sessão mediúnica. No primeiro momento não receberam absolutamente nada. No segundo dia ela imaginou que poderia ser a mesa que não era redonda, conseguiu uma mesa redonda, eles assentaram, também novamente nada. No terceiro dia, na terceira tentativa,
vários espíritos começam a manifestar, e dentre esses espíritos estava o espírito Leopoldine, exatamente a filha do Vitor Hugo, que havia desencarnado e do a óbito no Rio Sena. Eles continuam fazendo várias e várias sessões por muitos e muitos anos, e daí surge esse livro aqui, que se chama Le Livre de Table, em francês, o livro das mesas, porque naquele momento chamava-se mesas girantes, era o título que se dava, ainda não tinha a codificação da doutrina espírita. Então esse livro, com essa grossura toda, são as mensagens trazidas pelos espíritos que foram sendo evocados lá nessa ilha Jersey, onde estava o Vitor Hugo. Ele é autor de várias obras, poesias, mas uma obra muito emblemática, as duas mais conhecidas, é o Corcunda de Notre Dame, que inclusive tem filme, tem peças da Broadway, e Os Miseráveis. Quem conhece a história dos Miseráveis já vê ali a orientação da doutrina espírita. E por que a gente já vê nessa obra Os Miseráveis a orientação da doutrina espírita, o ensinamento da doutrina espírita? Era o começo do livro, esse aqui, o livro Os Miseráveis, também em francês, mas está aqui. Esse livro conta a história de um presidiário. Ele foi preso porque ele havia furtado um pão. Ficou muito tempo naquelas pedreiras mesmo, quebrando pedra, naquelas situações muito humílimas, de muita dificuldade. Quando ele sai da prisão, olha aí a importância das ações das pessoas. Quando ele sai da prisão, ele vai a uma igreja e pede abrigo ao padre da igreja. O padre, embora soubesse quem ele era, uma pessoa à margem da lei, o abriga lá. Ele furta os castiçais da igreja, todos de prata, de ouro, muito caros. Ele furta todos os castiçais da igreja e sai com um saco com essas peças. Logo na sequência, aquele mesmo que eu havia prendido estava ali à espreita, observando, e vai revistá-lo e vê que dentro daquele saco estavam as peças muito caras, muito valiosas da igreja. Volta com ele para a igreja e o apresenta ao padre e diz: olha, ele furtou essas peças. E o padre, ó sabedoria, o padre diz assim: ele não furtou, fui eu que dei. Aliás, ele se esqueceu de levar também os talheres, que eram de prata e ouro, e entrega para ele também os talheres. Daí para frente, ele se torna um homem íntegro à sociedade, serviu, atendeu a várias pessoas. Então, é esse livro, Os Miseráveis, tem filme, tem também peça da Broadway, falando sobre essa história que a gente está resumindo aqui. É a história do Jean Valjean, que é o personagem do livro de Vitor Hugo, enquanto ele estava encarnado. Mas por que a gente está fazendo todo esse preâmbulo aí com relação ao Vitor Hugo? Porque informações trazidas pelo Divaldo é que a médium Zilda Gama é a reencarnação da Leopoldine. Portanto, a facilidade que ele teve de trazer as mensagens, as obras, os livros, face a ligação de afeição, de afetividade, mesmo dentro do processo de evolução espiritual que ele tinha com a Leopoldine, filha dele. Então, a Zilda Gama, segundo o Divaldo, é a reencarnação da Leopoldine. Quando ele volta para Paris, depois que já cessaram as questões políticas em Paris, quando ele volta, e aqui está a Revista Espírita de 1865, quando tem um discurso dele. Foi uma jovem que desencarnou em Paris e ele vai ao sepultamento, ao velório da jovem. A gente, se não tiverem o livro, vão lá na internet, procurem. Revista Espírita de Paris, 1865, mês de fevereiro. Mês de fevereiro. É um discurso do Vitor Hugo, nessa
nesse momento desse desencarne dessa jovem. E nós tiramos algumas frases que mostram o quão espírita ele era. E ele vai dizer: nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Amar é viver além da vida. E aí ele diz, ele segue fazendo outras considerações. E aí ele mesmo se pergunta nesse discurso dele, que é um discurso longo mesmo. Não, para onde foi? No caso, ele está falando sobre essa moça. Para a sombra? Não. Não é essa. Nós é que estamos na sombra. Ela está na aurora. E aí ele defende todo um princípio de esperança, consolação, que são próprios esses princípios da doutrina espírita. E em outro momento, que nós reservamos tão somente esses, porque é bastante longo o discurso, ele vai dizer: os mortos são os invisíveis, mas não estão ausentes. Entendemos todas essas colocações, percebemos a importância do Vitor Hugo, porque ele começa antes mesmo da codificação. A Girardin, Madame de Girardin, Delphine de Girardin, depois, quando ela volta para Paris, logo ela também desencarna, vitimadas, como disse, pelo câncer, e aí ela traz mensagens na própria obra da codificação da doutrina espírita. Inclusive, Allan Kardec, ele contempla um capítulo com o duelo, e nós entendemos também que existem outros tipos de duelo, não somente de armas, mas por que ele contempla, o codificador? Porque o marido da Delphine de Girardin, o Monsieur Émile de Girardin, ele era um jornalista também muito polêmico, e ele se bate em duelo com uma outra pessoa. Ainda existia essa prática na Europa. Ele não vai a óbito naquele momento, mas logo na sequência ele vai a óbito em decorrência desse duelo que eles tiveram em Paris. E daí então Kardec coloca também a questão do duelo, porque era uma coisa que estava inflamando, que estava a sociedade estava clamando por uma resposta dos espíritos com relação a esses fatos que estavam ocorrendo lá. Quando nós observamos essas ligações, vemos que a misericórdia divina preparou o território francês. Aliás, esse território francês, ele começa a ser preparado com o rei Clovis, a rainha Clotilde, muito tempo antes, lá pelo século XII, século XI, para depois chegar em Joana d'Arc, que traz a libertação para o povo francês e depois é incinerada viva. Seguindo a rota, vem a Revolução Francesa, que havia necessidade naquele momento de toda aqueles procedimentos relacionados à Revolução, não à mortandade, mas à Revolução, para chegarmos no codificador da doutrina espírita. Quando a gente vem para o Brasil, e sabemos da importância do Brasil no contexto da evangelização, porque para cá vem exatamente os jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, são os primeiros que chegam. Esse Manuel da Nóbrega é o nosso queridíssimo Emmanuel, que vem trazendo toda essa orientação e desdobrando a própria doutrina espírita. Mas tudo na vida há necessidade, como falamos anteontem, da retaguarda, a retaguarda do bem. Vem a Zilda Gama na frente, antes de Francisco Cândido Xavier, para começar a abrir os caminhos, e vimos pela biografia o quão difícil foi a vida dela e quão de vanguarda ela foi, porque defendia naquela época o voto feminino. A nossa gratidão ao nosso querido Litemar pela ajuda, pela colaboração, e assim nós passaremos para a nossa prece. Na sequência,
Teremos o Simval, aniversário dele hoje, e depois, antes, cumprimentaremos a todos. Assim, continuando pedindo a misericórdia do plano espiritual para as nossas vidas, mas neste instante estamos apresentando as águas que estão sobre as mesas, jarras, garrafas e copos, pedindo à equipe de sustentação da pomada Vovô Pedro, por misericórdia, por caridade, inocular nas águas o imunizante, para nos resguardar desta enfermidade Covid-19. Outros incômodos que por acaso estejamos sentindo, dor de cabeça, garganta, ombros, braços, pernas, pés, joelhos, mãos, costa, questões hepáticas, renais, digestivas, coronárias, psíquicas, quaisquer que sejam os nossos incômodos, que tenhamos, por misericórdia, os elementos na água para amainar essas nossas aflições. Que os enfermos se curem, sobretudo os acometidos pelo Covid-19, que se curem. Mas que traga também um ansiolítico para aquele que está agitado, nervoso, inseguro, aflito, em depressão, em pânico, que tenha o ansiolítico para asserenar a todos nós. Que esses remédios nos concedam uma noite de sono físico reparador e de trabalho e orientação espiritual no momento da emancipação da alma. Os mesmos benefícios que ora pedimos para a água, nós estamos suplicando para o passe. Que todos nós recebamos as energias oriundas da espiritualidade amiga para nos asserenar a todos. Mas pedimos com muito fervor as bênçãos para as nossas crianças e para os jovens. Sejam todos envolvidos em muito equilíbrio, serenidade e paz, que os livre dos vícios, da indolência, das ciladas, das más companhias encarnadas e desencarnadas, que os fortaleça na sabedoria, na vigilância, na disciplina e os ajude a fazer as melhores escolhas. Que sejam pessoas úteis à sociedade, servidoras da sociedade. Que todos esses meninos jovens sejam envolvidos em muita paz. Mas também pedimos que o anjo da alegria, da saúde, da esperança habite a nossa casa e as demais pessoas que habitam os nossos lares, sejamos todos nós muito abençoados. Médiuns afastados das mesas mediúnicas, que Deus os abençoe. Espíritos necessitados, que sejam atendidos, socorridos e encaminhados aos hospitais do plano espiritual. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós vamos cumprimentar as pessoas que nos honram com a presença. E na sequência teremos o Simvaldo. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã às 16, quando estaremos realizando o culto para os desencarnados. Uma boa noite e até domingo às 9. Muita paz. Divaldo Teixeira Magalhães, pertenço ao grupo Espírita Mensageiro da Luz desde 96. Gostaria de compartilhar com a leitura do livro Agenda Cristã, capítulo 31, Revela-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não guarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não reclame pelo esforço alheio. Mostre a sua boa vontade. No serviço de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho do dever cristão, não guarde recurso extremo para cumpri-lo. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidade excelente. Expresse os dons elevados que você já possui.
Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque a sua nobreza, para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço os bons espíritos por compartilhar com meus irmãos essa mensagem do dia. E que a paz, a luz e o amor do Mestre permaneçam em vossos corações.